E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2. E eu quero muito que você leve essa palavra para sua casa, que você leve ela onde você for daqui em diante. Você achou aí Lucas 2, a partir do versículo 39. Diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Feche os teus olhos. Pai bendito, eu te louvo, Senhor. Junto com a tua igreja nessa noite, peço que a tua boa mão seja sobre nós, que o Senhor fale ao nosso coração, dai-nos a capacidade de falar, de ouvir. Temos o nosso coração preparado por esse louvor tão gostoso que foi ministrado aqui. Sabemos que a tua presença aqui é real e não poderia ser, e não falamos isso para agradar ninguém, apenas porque a tua palavra diz que aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós sabemos que tu estás nesse lugar. Pedimos que, pela tua imensa graça, misericórdia, favor, o Senhor quebre todas as cadeias, todas as barreiras, tudo aquilo que de alguma maneira possa impedir o teu agir, o teu fluir, o teu mover nas nossas vidas e através das nossas vidas, e trate conosco de maneira muito clara e especial. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, e como sempre fazemos, damos a Ti 100% da honra, da glória e do poder e da majestade que somente a Ti pertence. Em o nome do Senhor Jesus, amém. Esse texto ele trata de uma família. Apesar de ser a família de Jesus Cristo, uma família comum, como a nossa família, como qualquer família aqui hoje representada. Uma família que tinha um pai, uma mãe e um filho. Uma família normal, não havia nada de grande, nada de especial, salvo em se tratar de Jesus Cristo, que nesse momento era um jovem ainda de 12 anos, e devia obediência a seus pais, e o texto que nós lemos disse que ele era sujeito aos seus pais, ele respeitava seus pais. Mas esse texto conta um episódio que nos chama a atenção, porque ele é algo que acontece com qualquer família, com qualquer grupo, com qualquer pessoa. Esse texto ele diz que essa família ia todos os anos para Jerusalém, onde eles iriam adorar. Compara-se conosco, porque todos os domingos, não todos os anos, mas domingo é o dia
principal de adorarmos a Deus, é o dia que dedicamos ao Senhor, é um dia em que nós temos toda esse detalhe de poucas vezes marcamos alguma coisa no domingo, porque temos essa característica de guardar o domingo, por assim dizer, e de preparar esse dia e entregar ao Senhor como oferta. Você está aqui, você é a oferta ao Senhor. Nós somos a oferta a Ele. Que bom que Ele nos receba nessa noite como oferta de maneira agradável, que a adoração que declaramos aqui suba a Ele de maneira boa, agradável, com cheiro gostoso, com cheiro de alegria, de prazer. Quero crer que não há ninguém aqui que tenha vindo a esse lugar obrigado, mas veio porque quis adorar, porque veio pelo Espírito Santo. E esse texto fala que eles foram, como faziam todos os anos, mas uma coisa muito intrigante, muito interessante aconteceu. Eles deixaram Jesus no templo. Eles deixaram o Senhor na sinagoga, que para nós é a igreja. E depois de terem adorado ao Senhor, terem participado do culto, eles foram para casa. E no caminho eles perceberam que algo muito interessante, algo importantíssimo lhes havia faltado. Eles esqueceram um detalhe que jamais poderiam ter esquecido: Jesus Cristo. E aí eu comecei a pensar que quantas vezes nós agimos assim. Olha para a pessoa que está do teu lado, vê se tem cara de crente. Olha. E você faz cara de crente, faz cara de crente. Faz cara de crente. Tem cara de crente, não tem? Tem ou não tem? Sim ou não? Eu preciso que você interaja comigo, senão eu vou pensar que você vai querer dormir aí. Pessoa que está do teu lado, tem cara de crente ou não tem cara de crente? Daqueles ungidos, cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Só que você sabia que existem pessoas, pode ser que isso aconteça lá na minha igreja, algum outro lugar, aqui não deve ter isso. Pessoas que parecem crentes, têm cara de crente, esquecem Jesus na igreja. Vão para casa e deixam Jesus aqui. Saem da igreja, ou melhor, chegam aqui, adoram, cantam, aplaudem, pulam, brincam, falam até em línguas estranhas. Mas quando sai da igreja, deixa Jesus aqui. E aí eu queria pensar e estava buscando em Deus algumas características de quem anda com Jesus. Amados, nós precisamos entender que crente precisa andar com Jesus o tempo inteiro, não só na igreja, mas quando eu saio da igreja, eu tenho que levar Jesus comigo. Você já ouviu falar de gente que sai da igreja e quando entra no carro começa a brigar, xinga, fala palavrão? Quem não faz isso? Ou não deveria fazer? Sabe, aquela mesma pessoa que estava na igreja cheio de alegria em adorar a Deus, cheio de graça. Olha, eu já ouvi uma criança falando, um pastor me contou isso, não sei nem se é verdade, mas ele contou que um garoto virou para o pastor e falou assim: pastor, precisamos fazer uma casa aqui na sua igreja. E o pastor perguntou: mas por que isso, rapaz? Olha, eu tenho que morar aqui com a minha mãe e com meu pai. Mas o que está acontecendo, pastor, quando a gente sai da igreja? Ah, meu pai briga comigo, meu pai me bate, meu pai bate na minha mãe, acontece tanta coisa, pastor. Sabe, nós precisamos ser crentes o tempo inteiro, precisamos levar Jesus para a nossa casa, a gente não pode deixar Jesus na igreja, a gente tem que continuar andando com Ele. O crente, ele vai para o trabalho, mas ele anda com Jesus. Sabe, a coisa mais importante da vida do crente, amados, é ter a presença do Espírito Santo, mas é andar com Jesus.
É o Senhor Jesus que faz toda a diferença na minha e na sua vida. É a presença dEle quem muda o nosso dia, que muda o nosso ser, que muda o ambiente, que muda tudo, que muda todas as características. Sabe, quem anda com Jesus, aprende com Jesus. Foi assim com os discípulos. Eles aprendiam, tiveram um curso intensivo para aprender como era ser como Jesus. Jesus não tinha uma roupa diferente, tanto é que Judas, na hora de traí-lo, Judas falou para aqueles que iam buscá-lo para prendê-lo, disse assim: é aquele a quem eu beijar. Sabe por quê? Porque todos eram iguais, Jesus era igualzinho a eles. Nós precisamos levar Jesus para onde quer que nós formos. Quem anda com Jesus tem algumas características, porque aprende dele. Jesus tinha sabedoria. Oh, amados, como falta sabedoria na gente, né? Deixa eu me incluir nesse grupo, porque eu faço parte desse negócio. Afinal de contas, se eu fosse perfeito, eu não estaria mais aqui. Inclusive, quero perguntar uma coisa: tem alguém perfeito aqui? Se tiver alguém perfeito, levanta a mão, porque eu vou orar, e aí o Senhor já leva logo. Está fazendo o que aqui? Mas como nós precisamos de sabedoria. Como nós precisamos de sabedoria para falar. Como a gente fala coisa errada. Como a gente erra no falar. Como a gente fala coisas que não deveria. Um pastor amigo nos ensinou, quando nos convertemos, e aí por isso eu digo que estou revivendo, voltando ao primeiro amor. Ele falou: Carlos, a palavra na tua boca é tua escrava, mas depois que ela sai, você é escravo dela. Oh, amado, se a gente aprendesse isso, se a gente entendesse isso e praticasse, a gente ia evitar de falar muita besteira. Ou a gente ia evitar de amaldiçoar tanta gente. Sabe, a palavra da nossa boca deve ser para abençoar e não para amaldiçoar. Mas às vezes a gente amaldiçoa o nosso próprio lar. A gente deixa Jesus de lado ao invés de caminhar com Ele, de levar Ele com a gente para onde quer que a gente vá. Quem anda com Jesus precisa ter sabedoria. Não dá para ser diferente. Quem anda com Jesus não desiste nunca. Sabe, a gente começa um projeto e quando está ficando pronto, quando chega quase na hora, a gente desiste, aborta o projeto, para tudo. Quem anda com Jesus não desiste. Ainda que seja difícil, ele chegou no momento mais crucial e mais difícil da sua vida, quando ele sabia que ia para a cruz, ele ainda orou falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas eu não vim para passar esse cálice, eu vim para cumprir a tua vontade, então me ajuda a levar isso até o fim. Oh, quanta gente começa um projeto, eu vou para a faculdade, eu vou isso, e aí de repente para pelo caminho. Amados, não desiste não, Jesus não desistiu. Caminha com Ele, porque Ele vai te dar força para você levar esse projeto a bom termo. Sabe, vai levar até o final, porque aqueles que andam com Jesus não desistem pelo meio do caminho, não param no meio da caminhada, não ficam olhando para as dificuldades, não ficam olhando para a luta, mas olha para o final e começa a enxergar: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que esse projeto tem sido abençoado por Deus, e ele vai até o fim, porque o meu Jesus não desistiu, e eu não desistirei. Quem anda com Jesus não desiste por qualquer motivo. Quem anda com Jesus, chova, faça sol, caia canivete, vai para cumprir o projeto. Não dá para ser diferente. Quem anda com Jesus não vive criticando. Ou coisa difícil é você viver do lado de alguém que tudo critica, só vê defeito. Aqui não deve ter esse negócio, não. Deve ter em outro lugar, em Marte. Aqui não deve ter isso, não. Mas como, às vezes você se esmera em fazer alguma coisa. E quando você entrega pronto, eu sei que pode ser mais ou menos. Aí a pessoa: está muito salgado, está muito doce, cozinhou demais, está muito ruim, está muito isso, está muito aquilo. Oh, amados, quando a gente tem Jesus, a gente começa a enxergar os acertos das pessoas. Porque todo mundo tem defeito. Ou você acha que essa pessoa que está do teu lado não tem defeito? Tem. Basta você conviver comigo
Um minutinho para você ver a quantidade de defeitos que eu tenho. Quem é que não tem defeitos? Ninguém é perfeito. E Jesus consegue ser especialista em encontrar em nós as coisas, os pontos positivos e fazer diminuir os pontos negativos. Sabe, se nós aprendermos com Jesus, a nossa vida em família vai ser muito melhor, porque a gente vai aprender a valorizar cada pessoa. Você sabia que essa pessoa que está do teu lado tem um valor especial? Essa pessoa vale muito, amados. Sabe por quê? Porque foi escolhida pelo Senhor. Você não veio a esse lugar à toa. Foi uma pessoa escolhida pelo Altíssimo. Você tem uma marca que só o Senhor pode ver. Aqueles que andam com Jesus sabem dar atenção de qualidade, principalmente para Ele. Você imagina Jesus andando do teu lado, querendo conversar contigo e você nem aí para Ele. Aí você chega em casa, sai de um culto gostoso, ou tem tempo para dedicar a Ele, um tempo de qualidade, e de repente você vai ver seriados e séries, e gasta tempo na TV, e vai fazer coisas, e Jesus querendo falar com você. Amado, Jesus está do teu lado, Jesus está contigo, você precisa entender isso e ouvir Ele falando com você. Aqueles que andam com Jesus sabem dar valor às coisas do alto, porque Ele sabia dar valor às coisas do alto. Aqueles que andam com Jesus honram os pais. Quanto tempo tem que você não vê seu pai? Quanto tempo tem que você não manda uma mensagem, nem um WhatsApp para os seus pais? Sabe, precisamos honrar os nossos pais. Que coisa triste, um filho ou uma filha que não honra seus pais. Pastor, mas você não sabe quem é meu pai. Você não conhece a minha mãe. A Bíblia não fala que você tem que honrar se teu pai for boa gente, se ele for uma má pessoa. A Bíblia diz que você tem que honrar, sendo ou não. Teve uma garota que trabalhava comigo, e o pai dela era um presidiário, traficante, ele era preso, solto, de vez em quando estava na rua, e ela pedia para sair mais cedo porque ela precisava levar comida, dinheiro para o pai, precisava levar coisas, e ela é cristã. E eu falava, menina, teu pai não está nem aí para você, ele não quer nem saber de você, mas eu preciso honrar meu pai. Sabe, amados, essas coisas têm um valor especial para Jesus. Sabe, Jesus anda do nosso lado, e quanto mais nós valorizamos a obediência a Ele, quanto mais nós valorizamos a presença dEle, mais nós nos aproximamos dEle, mais Ele se aproxima de nós. Havia discípulos que ficavam juntos, faziam parte dos 12. Haviam discípulos que faziam parte de 3, que para onde Ele ia, Ele chamava Pedro, João e Tiago. Mas havia o discípulo que era tão próximo dele, que era tão amado, João, que ele colocava a cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração, sentia o respirar do Mestre, sentia o calor do corpo do Mestre. Sabe, amados, e aqui na igreja não é diferente. Tem pessoas que frequentam os cultos, mas tem aqueles que buscam ouvir as batidas do coração do Senhor. Sabe, tem aqueles que valorizam a presença de Jesus. Sabe, para onde você for, leve Jesus. Tem gente que a gente encontra no trabalho e pergunta, você é crente? Não, eu não. Você já ouviu falar em crente secreto? Parece agente secreto. Você vai no trabalho, eu vim atrás do irmão fulano de tal. Irmão fulano de tal, ele trabalha aqui? Aqui tem um fulano de tal, mas a gente não sabia que ele era irmão, não. É crente agente secreto, tem vergonha de dizer que é crente. Aqueles que andam com Jesus não têm vergonha dele. Aqueles que andam com Jesus ouvem a voz dele. Amados, e Jesus não faz distinção, Ele não faz separação de pessoas. Quanto mais nós buscamos a presença dEle, mais Ele quer se aproximar de nós. Tem coisas que marcam a nossa vida. Eu me lembro quando
Assim que aceitamos a Jesus, e minha esposa trabalhava, e nossa filha caçula ficava cuidada pela cunhada dela, e eu saía correndo do trabalho, ia para casa, ganhei uma Bíblia pequenininha, que não tinha nenhuma orientação embaixo, de pé de página, era só palavra pura. E o pastor falou para mim assim: Carlos, a Bíblia é o único livro que quando a gente compra, o autor vai junto. É? Sim, ele vai junto. Como assim vai junto? Olha, a Bíblia foi escrita por 44 homens, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E se você chamar o Espírito Santo, quando você for ler a Bíblia, tudo aquilo que ele achar que você tem que entender, você vai entender. É mesmo? Eu cheguei em casa, falei esse negócio. Falei: Jesus, se tu está aqui, se essa Bíblia foi escrita mesmo para o Senhor, fala comigo. Me explica esses negócios aqui, que eu não estou entendendo muita coisa, não. Amados, como o Senhor falava, como era bom ouvir a voz do Senhor, como era bom entender coisas, como era bom receber explicação de Deus, e falo isso diante do Senhor. Sabe, Jesus, ele não rejeita quando a gente chama a presença dele para falar assim: Senhor, vem, fala comigo, me ajuda, me esforça. Ele não rejeita. E aí eu fui fazer um curso teológico. Quantas coisas que os professores iam falando, e Jesus falava para mim assim: se eu já te ensinei. Eu falava: é mesmo? E aí falava uma outra coisa: isso eu já te ensinei. É mesmo? Eu lembro que o Senhor me ensinou. Sabe, por isso que o Senhor gosta que nós não hajamos como meninos, mas sejamos como criança na presença dEle. Sabe, porque quando a gente age como criança, a gente dá liberdade para Ele agir, a gente dá liberdade para Ele falar, a gente dá liberdade para Ele fazer. Andar com Jesus. E para andar com Jesus, é necessário alimentar esse relacionamento, fazendo coisas como ele fazia. Tem um livro que o título é O que Jesus faria, em seu lugar, o que Jesus faria. Como aquele livro impacta, como aquela leitura é impactante. A gente vê aí um monte de carro batendo, muitas batidas de carro. Grande parte delas é porque avança o sinal. Se Jesus dirigisse no seu lugar, ele ia avançar todos os sinais? Eu fico me cobrando. Eu sei que pode parecer besteira, mas eu sou meio chato para um monte de coisa. Quem está do meu lado fica: você vai parar todos os sinais? Às vezes tem um lugar meio perigoso que a gente pega e passa. Mas aquele negócio fica mexendo com a gente, mas o sinal vermelho é para andar? Não, é para parar. Tem coisas que na nossa vida parecem ser simples, parecem ser bobas, mas são proféticos para a nossa vida, são proféticos para as nossas atitudes, são proféticos para a maneira de Deus trabalhar em nós. Sabe, como nós precisamos valorizar a presença do Senhor? Ou você acha que quando nós cometemos algum erro, Ele fecha os olhos? Não, a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo e estão sobre os justos da terra. Sabe, você é justo? Nós somos justos porque fomos justificados por Ele. Não somos justos porque fomos perfeitos, mas fomos justificados. Você já apertou um botãozinho lá no teu computador, justificar, e ajusta o texto de um lado e do outro? É assim, Ele nos justificou para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que tivéssemos acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. E os justos, aqueles que andam com Jesus, precisam caminhar com Ele o tempo inteiro. Se os olhos dele estão sobre a nossa vida, são como chama de fogo, seja onde for que você vá, Ele vai estar vendo o que você está fazendo. Ele sabe com quem você anda, Ele sabe o que você faz, mas Ele sabe o que você pensa. Antes que a palavra venha à nossa boca, antes que o pensamento desça à nossa mente, Ele já sabe. Você tem todos os motivos para levar Jesus para casa nessa noite. Você não pode deixar Ele aqui na igreja. Você tem que levar contigo Ele.
Você não pode largar ele aqui, não pode esquecer, chegar lá no meio do caminho, caramba, esqueci Jesus, aí fala um monte de palavrão e briga com a esposa, e filho briga com o pai briga com o filho. Não, não pode, você tem que continuar levando ele, sabe por quê? Porque nós somos aqueles que vamos morar no céu, nós estaremos com ele por toda a eternidade. Não dá para ser diferente, amados. Comece a experimentar já, andar com Jesus aqui na terra. Comece a experimentar o que é a presença do Senhor na tua vida. Andar com Jesus significa que nós precisamos ter fé. Oh, como é importante ter fé. Como é importante a gente ter cuidado nessas coisas. Eu me lembro, e o pastor André estava me lembrando isso aqui, que a gente passou um período financeiro muito difícil, muito. Desempregado, meses desempregado. E aí, num determinado momento, o gás acabou. Eu não tinha dinheiro para comprar gás. E aí o que nós fizemos? Dobrei os joelhos, impus as mãos sobre o botijão de gás. Você pode pensar que eu sou maluco, né? E sou mesmo. Todo crente é maluco. A gente acredita num Deus que não se vê. A gente entrega a nossa vida a Ele. A gente entende que Ele fala com a gente. A gente não enxerga, mas sente a sua presença. A gente adora Ele. A gente dá porque a Bíblia diz que quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Servir a Deus é a coisa mais louca do mundo. Só louco pode servir a Deus. Diga, eu faço parte desse grupo de loucos. Eu faço parte desse grupo de loucos, porque não dá para ser diferente. Nós nos reunimos num domingo à noite numa igreja, podia estar num baile, podia estar numa festa, em qualquer outro lugar, mas nos reunimos aqui, isso é coisa de louco, para adorar a esse Deus que nós não vemos, mas sabemos que Ele existe e que cuida de nós. Sabe, aí eu dobrei os joelhos e impus as mãos sobre aquele botijão de gás e deu gás naquele troço por mais 3 meses. Eu vou fazer o quê? E aí, quando acabou aquele gás, eu continuava desempregado. E aí, de repente, chega um pastor lá em casa. Carlos, tá tudo bem? Tudo bem. Você precisa de alguma coisa? Eu não. O orgulho não deixava dizer que precisava. Jesus está trabalhando na tua vida, sabia? A gente pensa que as provas são para nos afastar de Deus. As provas são para deixar a gente mais pertinho dEle. As dificuldades que você passa são para te aproximar dEle. As lutas que passamos são para que Ele possa dizer assim, eu cuido de você. Você não me chamou para estar pertinho de você? Davi diz no Salmo, eu estendo a minha mão e alcanço o meu Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus estava sempre ao alcance da mão dele. Mesmo errando, mesmo falhando, mesmo pecando, sabe? Jesus está próximo de nós. E quando nós falamos, Jesus, vem para mais próximo de mim, se duvidar, a gente consegue sentir até o calor do corpo dele. Aí eu falei assim, pastor, não precisa de nada não, está tudo bem, maravilha, tudo maravilha. Aí todo homem de Deus tem uma mulher de Deus do lado. Aí a Val falou assim, amor, não tem gás. Ela falou assim já para ele ouvir, né? Amor, não tem gás. Ela falou, cala a boca, mulher. Aí ele falou assim, você está precisando de gás? Aí tirou um dinheiro para comprar um gás. Eu falei, eu vou te pagar. Não, não precisa. Deus mandou te dar isso. Aí naquele dia ele orou por mim. E depois que ele orou, eu morava numa rua em Bom Sucesso, o nome da rua era Bela Vista, casa número 1. E tinha outra rua, Bela Vista, casa número 1, em Bom Sucesso. Todas as minhas correspondências iam parar na Bela Vista, em Bom Sucesso, lá no outro canto. Eu não recebia conta para pagar, que coisa boa, né? Eu tinha que pagar do mesmo jeito, tinha que dar meu jeito para pagar. Mas eu não recebia correspondência nenhuma. Aí, nesse dia, eu recebi a correspondência. Chegou uma carta
dizendo que uma merrequinha que eu tinha investido num negócio de ações há muitos anos atrás, eu tinha esquecido daquele negócio. Mas tinha uma quantidade de dinheiro que eu fiquei doido. Que é isso? Como que pode esse troço, rapaz? Você já ouviu alguém chorando copiosamente? Eu gosto de chorar, te confesso que eu gosto de chorar. Na presença do Senhor, então, eu soluço de tanto chorar. Naquele dia eu não conseguia parar de chorar, e as pessoas me abraçavam, perguntavam, o que foi que está acontecendo? E eu só chorava. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali cuidando de mim. Sabe, quando você sair daqui hoje, leva ele para casa. Quando você for para o trabalho amanhã, leva ele para o teu trabalho. Quando você for para a faculdade, amanhã é feriado, amanhã você não vai trabalhar, mas lá na tua casa, na tua cama, fica com ele. Depois de amanhã, no dia 2, quando você for trabalhar, leva ele. Quando for para a faculdade, quando for para a escola, leva ele. Não desiste dele não, não deixa ele não. Ele deseja operar milagres na tua vida. Sabe, nós precisamos entender, pastor André disse aqui que nós somos o povo mais feliz da terra e também somos o povo mais importante da terra. Sabe por quê? Porque nós somos as pessoas que entendemos que ele morreu por nós. Somos as pessoas que vamos morar com ele lá. Então precisamos aceitar ter o nosso caráter moldado. Recentemente eu tive uma experiência muito ruim com uma pessoa, um servo do Senhor. Ele prestava serviço para uma empresa que eu estava trabalhando, e como ele me deu dor de cabeça, eu chorava de tristeza, de lembrar dele, tinha vontade de amaldiçoar, tinha vontade de bater nele. Meu Deus do céu, que provação aquilo. Ele sabia que eu era pastor, então ele via pastor, cheio de coisas, dava tapinha nas costas, pastor, o Senhor, isso e aquilo. Um dia eu virei para ele e falei assim, presta atenção. Não adianta você me chamar de pastor se você não me tratar nem como próximo. Você não me trata como próximo, você não me respeita. Você combina uma coisa comigo e faz outra. A gente combina uma coisa, em vez de você fazer aquilo que foi combinado, você faz outra completamente diferente. Você está me causando problemas, rapaz. Você está atrapalhando minha vida, você está me prejudicando no meu trabalho, porque você não tem palavra. Palavra do crente é sim, sim, não, não. Amados, crente tem que ser crente no seu negócio. Se você não pode fazer, diga que não pode fazer, mas não se comprometa com a sua palavra e depois fica voltando atrás, fingindo que não falou nada. Que coisa difícil isso. E tinha um outro rapaz comigo que não era crente. E ele falava, rapaz, esse cara é crente mesmo, Carlos? Eu falava, é. Tem certeza que ele é? Pelo menos ele é da igreja. Se ele é crente, ele não age como crente, não. Oh, amados, não deixa Jesus na igreja hoje, não. Quando você for para casa, leva ele para casa contigo. Sabe, não se esqueça que ele é quem cuida de você, que toda provisão vem de Deus. Sabe, a gente que serve ao Senhor tem que ter fé. Quem anda com Jesus tem fé. Quem anda com Jesus entende a loucura que é o Evangelho. É loucura, mas é poder de Deus para quebrar cadeias, para destruir barreiras. O Evangelho é poder de Deus para curar. Há 8 anos atrás vivemos uma situação dificílima. Minha esposa teve um câncer de seio, um câncer terrível, 4, quem sabe o que é isso? Existem 2 níveis, 2 avaliações, 2 critérios. Um é a capacidade de gerar metástase, outro câncer em outro lugar, e outro é a capacidade de crescer. O médico que fez a cirurgia de Val, ele faz 300 cirurgias desse tipo por ano, muito experiente, trabalha no INCA. E aí ele falou, quando ele viu o exame, a biópsia, Carlos, a notícia que eu tenho para você é difícil. E ele não media palavras, ele mandava na lata. 4. Olha, nessa vida que eu tenho, nessa experiência de anos,
de décadas fazendo cirurgia, eu nunca vi um 4-4. Já vi 5-1, 5-2, 3-3, 3-4, mas 4-4 eu nunca vi. É difícil o negócio. Aí eu, Falei, mas seja difícil como for, nós servimos a um Deus que tem poder para curar. Amados, nunca vivemos tanto milagre na nossa vida. Sabe, você pensa que a doença é para te destruir, é para acabar contigo? Não, a doença é para glorificar o nome do Senhor. Sabe, porque quando você recebe o milagre, você pode dizer, eu fui curado, o Senhor me curou. E tem coisas, tem formas. Deus, eu orava todos os dias com a minha esposa, eu impunha a mão, já vi pessoas sendo curadas, já oramos e pessoas foram curadas num milagre, e eu impunha as mãos sobre ela todos os dias e orava, e ela caía, e a gente glorificava a Deus, e eu ficava, meu Deus, ela está curada, e no dia seguinte continuava o nódulo lá. Aí um dia eu falei para ela assim, amor, hoje você que vai orar. Aí ela, tá bom, vou orar. Aí ela orou, Senhor, eu sei que vou passar pela cirurgia. Para. Eu oro todos os dias para você ser curado, para esse caroço sumir daí, e você vem dizer que está orando para passar no centro cirúrgico? A Bíblia diz que aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu, aquilo que a gente desliga na terra é desligado no céu. Eu oro de um jeito, você ora de outro, que negócio é esse? Aí ela, amor, eu sei que eu vou passar pela cirurgia, o Senhor falou comigo. Jesus está comigo. Jesus estava lá em casa com ela. Você pensa que é só você que anda com Jesus? Não. Tua esposa também anda com Jesus. Teu marido anda com Jesus. Teu filho, tua filha andam com Jesus. Minha esposa andava com Jesus e anda com Jesus. E aí ela falou que ia passar pela cirurgia. Eu falei, então tá bom. Então a gente, a partir de agora, Senhor, quando ela for passar pelo centro cirúrgico, o Senhor abençoa os médicos, dá sabedoria, adestra as mãos deles, mas vai dar tudo certo. Amados, como deu tudo certo. Chegamos lá no dia da cirurgia, de manhã cedo, primeiro tem que fazer um exame, tinha que colocar um fio para marcar o exato lugar onde estava o nódulo, e nós fomos lá fazer o exame, e a menina falou assim, olha, seu Carlos, não está autorizado não. Aí, não está não, mas a agência do seu plano de saúde é aqui pertinho, o senhor vai lá daqui a pouco, são 8 horas, 8 e pouca, quando for 10 horas está aberto lá, porque é no shopping, aí o senhor vai lá para confirmar com ele, porque já que o senhor está dizendo que recebeu a documentação, que estava tudo autorizado, e aí nós sentamos lá no cantinho e começamos a adorar o Senhor. E a gente cantava e adorava o Senhor lá no cantinho daquele consultório, e a gente só adorando e cantando, cantando e adorando, adorando e cantando, cantando e adorando. E aí, de repente, ela chama e fala assim, tá tudo liberado, tá? Aí, daqui a pouco, ela fala assim, tem alguma coisa estranha aqui também. O que foi? Já está desliberado? Corta essa parte. Foi cancelado de novo? Não. É porque o médico, ele pediu um novo tipo de cirurgia, que ao invés dele esvaziar totalmente as axilas da sua esposa, ele vai fazer com a marcação, com o contraste, e só vai tirar os linfonodos que estiverem marcados com esse contraste. Tá, legal, ele falou isso com a gente. Só que para ele enxergar isso, precisa de um aparelho. Há 8 anos atrás, esse aparelho custava R$14 mil o aluguel. Eu não tinha dinheiro para pagar. Aí ela falou assim, e o aparelho, no Rio de Janeiro só temos 2 aparelhos. O plano de saúde emprestou o aparelho para fazer a cirurgia da sua esposa e não está cobrando nada aqui não. Amados, andar com Jesus é viver de glória em glória, é viver milagres. Sabe, nós precisamos entender isso. Você vai para casa daqui a pouquinho, a gente vai acabar já o culto, vai para casa, leva Jesus contigo. Não deixa ele na igreja, não. Sabe, faça coisas e haja daqui em diante como quem serve a um Deus todo-poderoso, a um Jesus que ama, a um Jesus que entregou a vida por você, que foi para o madeiro porque ele não desistiu. Sabe, quando você colocar os teus projetos, apresenta projetos e vai até o fim, não desiste dos teus projetos, permita que o Senhor leve você a bom termo.
Sabe, a gente deixa Jesus e começa a reclamar de tudo, reclama do mundo, reclama das pessoas, amaldiçoa todo mundo. A gente vai falando palavrão pelo carro. Não, aqui não tem esse negócio. Ai, que desgraça. Ai, que casa horrível. Ai, que família, que coisa. Não, não, não. Diga obrigado, Jesus, pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado, eu não tenho tudo o que eu gostaria de ter, mas eu tenho tudo o que preciso, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, sabe, obrigado por esse emprego, sabe, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito, obrigado pelos meus projetos. Leva Jesus para casa. E eu tenho certeza, amados, que você vai viver um tempo diferenciado na presença de Deus. Esse negócio de ter Jesus com a gente é tão tremendo, que é Ele quem nos dá o Espírito Santo. Você sabia? Sabia disso? Aqui vai ter uma conferência do Espírito Santo. Nas próximas quarta-feiras, vão estar falando aqui do Espírito Santo. Mas é Ele quem dá o Espírito Santo. Ele diz, eu vou para o Pai. Porque se eu não for, não enviarei o outro Consolador. Mas como eu vou, enviarei o outro que vai derramar sobre vós. Sabe, vai batizar ele. João Batista disse isso. Você lembra que eu comecei brincando sobre João Batista? Que prepara o caminho. Eu quero ser hoje um profeta como João o Batista. E preparar esse caminho para que nas próximas quartas-feiras, nos próximos dias, vocês estejam bem preparados, cheios de vontade para receber o Espírito Santo. Andando com Jesus o tempo inteiro. Aí Jesus vai falar assim, nesse aqui pode derramar, nesse aqui pode derramar, nesse aqui pode derramar, esse aqui está comigo, o Espírito Santo vai olhando, opa, eu derramo nesse, derramo nesse, derramo nesse, derramo. Sabe, ande com Jesus, porque Ele vai avaliar o teu coração, Ele vai olhar o que está te motivando a receber o Espírito Santo, e Ele derrama sem medida a todos que pedem. Nem Ele quis seguir no ministério sem o Espírito Santo. Ele disse, João Batista disse, eu batizo com água. Pessoas foram batizadas com água aqui hoje. Mas vem aquele que batiza com fogo e com o Espírito. Aí de repente João levanta a cabeça e olha, vem ele ali, lá vem o Senhor. E aí manifesta-se a glória de Deus quando a voz do Pai fala, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E de repente vê o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida dele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma cena, tremendo isso. Amados, a gente desvaloriza tanto uma expressão tão especial, quando a gente fala assim, Jesus te ama. Você não faz ideia de quanto valor tem isso. Será que você pode falar para a pessoa que está do teu lado aí? Jesus te ama. Mas fala de verdade assim não, fala de verdade assim, profeta de Deus, fala com vontade, Jesus te ama. Jesus te ama, amados. Ele quer andar com você. Ele não quer ser deixado na igreja. Ele quer ser levado para a tua casa. Ele quer ir no teu carro para livrar você da bala perdida, para livrar você dessa cidade tão violenta, para livrar você das dificuldades, para livrar dos demônios, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa. Leva Ele com você, porque o lar que tem Jesus é um lar abençoado. Amados, quando Jesus está na nossa casa, deixa Ele abrir a porta para receber pessoas. Vai chegar alguém na tua casa, o demônio pode até bater e tentar entrar lá, mas quando Jesus abrir a porta, vai falar assim, ipa, não posso entrar aí não, quem está aí, o valente, o todo-poderoso. Amados, chama Jesus para morar contigo, chama Jesus para viver com você. Chama Jesus, chame por Ele, clame por Ele, não desista dEle. Que a tua casa vai viver um tempo de glória. Você vai viver um tempo especial na presença do Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé. Continua nesse clima, nesse espírito, nesse sentimento de adorar a Ele. Diga para Ele, Senhor, eu preciso da Tua presença. Fica comigo,
Amados, eu sei que a gente falha muito, nós somos as interferências do meio que nós vivemos são tão fortes, tão difíceis. A gente é tão impactado pelo ambiente que a gente vive. Mas estabeleça na tua casa, na tua vida, uma atmosfera, um ambiente em que Jesus tenha prazer de estar lá. Estabeleça naquele lugar, quando você for para casa, diga: Jesus, eu não abro mão da tua presença comigo. Sabe, Senhor, eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu tenho muitas deficiências. Eu falo isso para Jesus nas minhas orações. Eu falo: Senhor, eu tenho tantas deficiências, tenho tantos erros, tantas falhas, eu preciso melhorar em tantas coisas. Como eu quero ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, um melhor pastor. Eu falo: como eu quero melhorar, Senhor. Como existem coisas que eu preciso mudar. Mas aí de repente eu ouço Ele falando assim: eu sei, mas eu te amo do jeito que você é. E justamente por eu te amar da maneira que você é, eu não vou deixar você permanecer como tu estás. Eu vou continuar trabalhando na tua vida. Você permite? E eu digo: Senhor, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero, é tudo que eu preciso, é que o Senhor não desista de mim. É tudo que eu quero, é tudo que eu preciso, que Ele continue trabalhando na minha vida, que Ele continue movendo, que Ele continue mexendo, tirando coisas, colocando coisas, tirando pessoas, colocando pessoas. É tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso é a presença desse Jesus tão especial. Sabe, ter Jesus, amados, é diferente do mundo que vivemos. A gente pode ter lá numa rede social centenas, milhares de amigos, mas na hora que você precisa, todos eles viram as costas. Mas quando a gente tem Jesus, esse nunca vira as costas para você. E até se ele virar as costas, a graça do Senhor também habita nas costas dele. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes pelas costas e ele sentiu, eu senti que de mim saiu virtude. Oh, amados, com Jesus não tem esse negócio. Aonde Ele está, os milagres acontecem. Você precisa de um milagre? Tá fraco. Acho que ninguém precisa de milagre aqui. Começou a melhorar. Vou perguntar de novo. Corta esse pedaço aí também. Edita aí. Você precisa de um milagre? Chame Jesus. Chame Jesus. Fecha comigo os teus olhos. Eu quero orar contigo. Clamando, pedindo a esse Jesus tão poderoso, tão especial. Olha, eu vou orar, amados, mas você precisa orar por você. É você quem precisa dizer para Ele: Jesus é tão tremendo que Ele não necessariamente vai ouvir a minha voz, mas Ele vai ouvir a tua, porque é você que está chamando Ele para andar com Ele. Sabe, então chame Ele. Chame Jesus. Chame Ele para andar contigo. Chame Ele para ir contigo aonde quer que você vá. Chame. Clame por Ele. Clame. Nós vamos orar. E eu quero que você ore por você. Eu quero que você ore para que o Senhor Jesus te acompanhe aonde quer que você vá. É você quem vai dizer para Ele: Senhor, eu sei que às vezes eu uso palavras inadequadas. Eu vou começar a encher o meu coração da Tua palavra, porque a boca fala que o coração está cheio, então eu vou me encher de vida. Eu vou me encher da Tua palavra. Senhor, eu preciso ter sabedoria para lidar com a minha esposa, para lidar com o meu marido, para lidar com meus filhos, para lidar com meus pais. Eu preciso da Tua graça. Ele vai dar. Ele vai falar contigo, Ele vai falar no teu coração. Cala. Ele vai falar, fala. Ele vai te dar palavras.
Oh, é esse Jesus. Oh, Pai querido, eis aqui a tua igreja, Senhor.